Exalta o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e digno de adoração. Então louva, então adora. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Estamos hoje em mais uma tarde desse propósito. Guerra contra o mal. E quando nós lemos esse texto aqui, eu creio que alguns de nós já começamos a entender o que Deus tem a falar conosco aqui nesse lugar. Eu gostaria um pouco de trabalhar esse texto. Ele é lindo, texto extraordinário, que vai falar ali do momento que o rei Senaqueribe vai tentar invadir Judá e Jerusalém, as cidades fortes. E quando o rei Ezequias fica sabendo de tudo isso, o rei Ezequias não vai perder tempo. Ele vai se fortalecer. Ele vai produzir armas, muitos armamentos. Vai tapar as fontes das águas, para que quando aqueles homens viessem se aproximar, não viessem encontrar água com abundância e ali montar os seus acampamentos. Ele vai se fortalecer, e depois de se fortalecer, produzindo armas, construindo muros, ele vai reunir o povo na praça. E reunindo o povo na praça, ele vai animar aquele povo. Ele vai pedir para que aquele povo viesse ser fortes e corajosos. No versículo 6, lá do capítulo 32 de 2 Crônica, diz assim: olha, nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Ezequias vai animar aquele povo e dizer: com eles estão a força dos seus braços, com eles estão as forças humanas, mas conosco está o nosso Deus Todo-Poderoso para travar, para pelejar, para guerrear as nossas guerras. Então ele anima o povo se encoraja, porque a palavra de Deus continua nos dizendo assim: e o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem: e Ezequias e todo o povo de Judá que morava lá. Ezequias vai animar o seu povo, vai produzir armas, tampar as fontes das águas, construir muros, trazer palavras de encorajamento para aquele povo vai se fortalecer nas palavras do seu rei, do rei Ezequias. Só que isso vai chegar ao rei Senaqueribe, e o rei Senaqueribe então agora vai enviar cartas para o povo ali de Judá, de Jerusalém, o rei Ezequias. E as cartas que Senaqueribe vai enviar para Ezequias são cartas de afrontas, são cartas de zombaria, porque Senaqueribe vai começar a escrever e dizer assim: olha, como assim vocês estão animados com as palavras que o rei de vocês disse a vocês, dizendo que o Deus de vocês irão livrar vocês, dizendo que o Deus de vocês vão impedir para que eu possa entrar e fazer o que eu bem quiser aí no meio de vocês?
O rei de vocês está enganando vocês. Ninguém vai poder impedir de nós e todo o meu exército entrar dentro de Judá e de Jerusalém. Ninguém vai poder impedir. Aí o rei começa a escrever dizendo: nenhuma das nações dos meus antepassados, nenhuma das nações passadas que os meus pais intentaram entrar, nem os deuses deles puderam impedir dos meus pais entrar e fazer o que eles bem entenderam. Aonde os meus pais intentaram entrar, as nações que os meus pais intentaram entrar, eles entraram, e o Deus deles não puderam fazer nada. Aleluias, pode glorificar e exaltar a Deus. E o rei continuava escrevendo: assim como os deuses daquelas nações não puderam impedir, o Deus de vocês também não vai poder impedir. Olha as palavras de afronta. Olha o que aquele rei estava escrevendo contra Ezequias e todo o seu povo, contra o povo de Deus, contra Israel. Olha as palavras de afronta. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E no texto que nós lemos, louvado seja Deus, é o momento que Ezequias vai pegar essas cartas de afronta e apresentar elas diante de Deus. Porque antes de o rei Ezequias levar essas cartas até o templo do Senhor para orar a Deus e apresentar a Deus aquelas palavras de afronta de Senaqueribe, o rei tinha ido até Isaías o profeta, contado para Isaías, falado para Isaías o que estava escrito, o conteúdo daquelas cartas. E na interpretação que a gente consegue enxergar ali dentro do texto, quando Ezequias leva essas cartas para o profeta Isaías, eu consigo ver Isaías olhando para o rei Ezequias e dizendo assim: Ezequias, você não entendeu bem o conteúdo dessas cartas, você não entendeu bem o que é que está escrito aí, porque o que está escrito aí, louvado seja Deus, não é contra você. O que está escrito aí não é contra o seu reinado. O que está escrito aí não é contra o seu povo. Essa carta chegou no endereço errado. Essa carta não é para você, porque não é você que ele está afrontando, não é você que ele está desafiando. Essas cartas chegaram no endereço errado, Ezequias. E eu vejo Isaías animando o rei Ezequias e dizendo: vamos endereçar essas cartas ao lugar certo. Elas chegaram no lugar errado. Vamos levar essas cartas para o lugar certo. E aí, cabeça de pregador talvez pensasse assim: o rei Ezequias virando para o profeta e dizendo: mas como é que nós vamos fazer isso? E o profeta olhando para Ezequias e dizendo assim: ó, só tem um jeito, só tem uma forma, só tem um jeito. Como assim, profeta? Vamos levar essas cartas até o templo, e lá nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos endereçar essas cartas para o lugar certo, porque ele não está afrontando a você, ele está afrontando ao Deus dos exércitos. Glorifique e exalta a Deus nessa tarde. Glorifique a Deus, exalta a Deus. Glorifique e exalta o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, tirando aqui, fugindo um pouco do texto, abrindo parênteses, quando nós olhamos para o capítulo 9 do livro de Atos, quando aquele esplendor de luz, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer para Saulo de Tarso nas ruas de Damasco, Jesus então vai chegar para Saulo de Tarso e dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo de Tarso estava perseguindo quem? Na mente dele,
o caminho. Estava perseguindo quem na mente dele? Aquele povo que seguia uma seita para ele chamada O Caminho. Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo um povo que era ameaça para a sua fé. Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo apenas um povo. Mas quando Jesus aparece para ele, Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E por que é que eu estou dizendo isso para você aqui nessa tarde? Eu estou dizendo isso para você aqui nessa tarde, que quando o inimigo se levanta contra a sua vida, que quando o inimigo começa a te perseguir, que quando o inimigo começa a se levantar contra você, ele não está se levantando exatamente contra você, ele não está perseguindo exatamente você. Quando o inimigo se levanta para perseguir a igreja de Cristo, ele está se levantando contra o próprio Cristo. Ele está se levantando contra o próprio Deus. E por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quem é que guerreia as nossas guerras, senão Deus? Quem é que trava as nossas batalhas, senão Deus? Então aquele que se levanta contra nós, ele está se levantando contra Deus. Aquele que te persegue, ele não está te perseguindo, ele está perseguindo a Deus. Aquele que se levanta contra o seu ministério, aquele que se levanta contra a sua casa, aquele que se levanta contra a sua família, ele não está se levantando exatamente contra você, ele está se levantando contra Deus. Glorifique e exalta o Senhor Jesus Cristo. Exalta e glorifica o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Exalta e glorifica o Rei da Glória. Você que está aqui nessa tarde, clamando ao Senhor, você que está aqui nessa tarde, apresentando as suas causas nas mãos de Deus, você que já percebeu o levante de Satanás contra a sua vida e vem pelejar na campanha de sexta-feira, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo exatamente como o rei fez. Você está trazendo as suas causas para esse lugar. E quando você chega aqui nesse lugar, você endereça as castas de afronta contra Satanás, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, contra os seus negócios. Você dobra os seus joelhos e fala: Deus, peleja as minhas guerras, Deus, peleja as minhas batalhas, Deus. Ei, lamas, manto ela, suride calamanto de paz. Oh, aleluia, ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É nós dobrando os nossos joelhos e apresentando nossas causas nas mãos de Deus. É nós dobrando os nossos joelhos, fazendo as nossas campanhas e dizendo a Deus: Deus, o inimigo se levantou, Deus, o inimigo está me perseguindo, Deus. E Deus olhando lá do alto do céu e dizendo: deixa essa batalha comigo, deixa essa peleja comigo, deixa essa guerra comigo, eu pelejarei por vós, assim diz o Senhor. Ai daquele que se levanta contra o servo de Deus. Ai daquele que se levanta contra uma pessoa que caminha com seus joelhos dobrados orando a Deus. Ai daquele que se levanta contra uma pessoa que leva uma vida consagrada a Deus. Ai daquele que se levanta contra uma pessoa, aleluia, glória a Jesus, que tem uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida confiada nas mãos de Deus. Ai daquele que se levanta, porque se levantar, vai se levantar para cair. Por quê? Porque é Deus quem peleja as nossas guerras, é Deus quem peleja as nossas batalhas, é Deus quem guerreia, é Deus quem vai na nossa frente, é Ele que peleja pelos seus filhos. Canto ramando de si, andorá
assim diz o Senhor para essa igreja: eu estou indo adiante de vós, eu estou pelejando as vossas guerras, eu estou pelejando as vossas batalhas, eu estou indo adiante de vós. Às vezes o inimigo se levanta contra nós para tentar nos desanimar de todas as formas. Às vezes o inimigo se levanta contra nós com zombaria. Às vezes o inimigo se levanta de nós para zombar de nós, para tentar abater a nossa fé. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, para te perseguir, para zombar de você, olha na cara do cão e diz: Satanás, você está mexendo com a pessoa errada, Satanás. Você está afrontando a pessoa errada, Satanás. Eu vou dobrar os meus joelhos e você terá que sair de retirada. Eu estou sentindo graça do eterno Deus aqui nesse lugar. Você que entrou nessas portas, quem sabe até desanimado, quem sabe você está atravessando momentos da sua vida que você já não está aguentando mais esse sofrimento, essa perseguição maligna. Quem sabe você já não está aguentando mais essa zombaria. Quem sabe você já não está aguentando mais essa perseguição. O Espírito de Deus está trazendo uma revelação dos céus aqui nessa tarde. O Pai que é todo, o Pai que é rico em misericórdia, o Pai que é rico em misericórdia. Eita, lama, choremandalais. Oh, aleluia, glorifica a Deus, igreja do Senhor. Glorifica a Deus, igreja do Senhor. Eu estou achando. E assim diz o Senhor dos exércitos: Ele colocou um exército para marchar por vocês aqui nessa tarde. O inimigo que está dizendo: não vai ter filhos, não vai ter família, esse demônio está sendo repreendido nessa tarde. O inimigo que está dizendo: não vai casar, Jesus Cristo está dizendo: eu tenho um projeto na vida dessas pessoas. O inimigo que está dizendo: não vai prosperar, Deus está dizendo: vou fazer prosperar. O inimigo que está te afrontando e dizendo: eu vou fazer ela parar, eu vou fazer ela desistir, eu vou fazer ela desanimar. Deus está dizendo: estou encorajando você nessa tarde. Estou trazendo uma palavra de fortalecimento nessa tarde, e você não vai parar, e você não vai desistir. Assim como Ezequias encorajou aquele povo dizendo: com eles estão as forças humanas, com eles estão os braços de carne, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É esse Deus que está te encorajando, é esse Deus que está te encorajando e dizendo: não desanime, tenha de bom ânimo. Eita glória, eita glória. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Pai está entregando visões celestiais para a vida de algumas pessoas aqui nessa manhã, nessa tarde. E Ele está dizendo: estava travado até hoje, mas eu estou destravando agora. Estava travado até hoje. Essa pessoa não avançava, não ia, e o inimigo estava zombando, mas Deus está dizendo: eu estou quebrando as correntes malignas. Eu estou quebrando as correntes malignas. Oh, aleluia, sou aleluia. Oh, aleluia, sou Cordeiro de Deus. Pessoas aqui nessa tarde, que você está aqui, mas a sua família, só Deus sabe como se encontra. Pessoas entregues às obras de bruxaria.
bruxaria, pessoas entregues à prostituição, a família toda desorganizada. Assim diz o Senhor: vou trazer ordem para essa casa, vou trazer ordem para esta família. Aleluia. 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 A partir do versículo 16 que nós lemos, diz: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Aleluia. É por isso que nós devemos estar descansados no Senhor. É por isso que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, e dizendo: maior é o que está conosco. Descansar no Senhor com a certeza que nós temos um Deus que é Pai, um Deus que guerreia as nossas guerras, um Deus que peleja as nossas batalhas, um Deus que conhece as nossas limitações, um Deus que conhece as nossas forças, um Deus que nos vê, um Deus que nos assiste todos os dias, um Deus que sabe que nós, sem Ele, não somos nada. Um Deus que sabe que nós, sem Ele, não vamos conseguir lutar contra os principados, contra as potestades, contra as hostes das maldades. Um Deus que conhece, é sabedor de tudo, e por isso Ele nos escolheu para que nós venhamos ser seu povo e Ele o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, porque a palavra de Deus continua dizendo: é verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto, atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de ser deuses, não passava de madeira, de pedra moldada por mãos humanas. Os deuses deles eram deuses de madeira, de pedra. Mas o nosso Deus, agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor, só tu és Deus. Mostra para o rei Senaqueribe que os pais deles entraram naquelas nações e fizeram o que eles bem entenderam, porque os deuses daquelas nações verdadeiramente não poderiam fazer nada por eles. Eram deuses de madeira, deuses de pedras. Mostra para eles que eles fizeram o que bem entenderam lá, porque os deuses dele eram deuses terrenos. Agora mostra para eles, Deus, que o nosso Deus, que o Senhor, é diferente de todos os outros deuses da terra. Essa foi a oração dele, e Deus trouxe resposta para essa oração. Deus respondeu a oração desse homem. Quando Deus veio trazer a resposta das orações desse homem, Deus vai dizer para eles assim: calma, fica tranquilo, esse homem não vai lançar uma flecha sequer dentro de Judá e de Jerusalém. Ele não vai fazer nada daquilo que ele intentou fazer contra vocês. Ele não vai entrar com um carro de guerra sequer dentro de Jerusalém para pelejar contra vocês. Ele não vai lançar uma flecha sequer. Deus vai dizer para aquele rei, dizendo assim: ó, eu vou lançar como que um anzol, pegarei ele pelo queixo, pelo seu nariz, e trarei ele de volta, e lançarei ele de volta para a sua nação. Ele não vai fazer o que ele intentou fazer contra vocês. Para me concluir e terminar essa mensagem, eu vou trazer para vocês aqui o que foi que aconteceu nessa peleja. Qual
nos relatar dizendo que em uma madrugada, aleluias, em uma madrugada, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai enviar um anjo sozinho. E eu bem entendo agora porque que Deus enviou um anjo sozinho. Porque aqueles homens chamavam o rei deles do rei grande, do rei todo-poderoso, Senaqueribe. Aí é como Deus olhando lá do alto do céu: oh, você que se acha grande, você que se acha tão poderoso, eu vou mostrar o quanto você é pequeno. Nem vai ser preciso eu descer aí e sequer enviar uma legião de anjos. Eu vou enviar um anjo só e acabar com a sua afronta. Eu vou enviar um anjo só e acabar com todo o seu exército. Deus não se deixa ser zombado. Deus não se deixa ser escarnecido. Ai daquele que zombar do nosso Deus. E tem muitas formas das pessoas zombar do nosso Deus. Quando as pessoas zombam de nós, quando as pessoas nos perseguem, quando as pessoas fazem chacota da nossa fé, eles estão zombando do nosso Deus. E quando eles se zombam do nosso Deus, o nosso Deus não se deixa ser zombado, ele não se deixa ser escarnecido. E quando aquele rei se levantou para zombar de Deus, Deus envia um anjo só no arraial do exército daquele rei. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que ao amanhecer era corpos e mais corpos lançados ao chão. 185.000 soldados do exército do rei Senaqueribe foram mortos por um anjo sozinho. Um anjo só que Deus enviou para destruir a afronta de Senaqueribe. Glorifica a Deus. Exalte e glorifica a Deus. Exalta a Deus, igreja. Glorifica a Deus, igreja. Ah, se você soubesse o que está acontecendo em seu favor aqui nessa tarde. Ah, se você soubesse o que Deus está fazendo por você aqui nessa tarde. Ele está fazendo e Ele está dizendo: foi eu Deus fazer. Por quê? Porque te afrontou e eu comprei essa guerra. Porque te perseguiu e eu comprei essa perseguição. Porque zombou de você, eu não se deixo ser zombado. Eu pelejarei por vós. A palavra de Deus vai nos relatar dizendo que quando esses homens estão mortos no chão, a palavra de Deus nos relata que esse rei volta para as suas terras, para a sua cidade. E em determinado dia, ele está lá, presta bem atenção, ele está lá, aleluia, diante dos seus deuses. Talvez em um lugar cercado como esse, olhando para os seus deuses de pendurado nas paredes. E quem sabe com outras palavras dizendo assim: por que é que vocês não me livraram? Olha o que aconteceu com o meu exército. Quem sabe ele estava se queixando contra os seus deuses, que não puderam fazer nada por ele. Aleluia. A palavra de Deus vai nos relatar, e você pode ler, que enquanto ele orava aos seus deuses, os seus filhos vieram por trás, aleluia, glória a Jesus, e apunhalou aquele rei, e aquele rei morreu ali naquele lugar. Por quê? Porque Deus não se deixa ser zombado. Ai daquele que zombar do nosso Deus. A derrota daquele homem foi terrível demais, porque se levantou contra o nosso Deus. Deixa Deus cuidar da sua família aqui nessa tarde, deixa Deus cuidar do seu ministério. Entrega a sua família, entrega o seu ministério nas mãos de Deus. Deixa a perseguição se levantar, deixa o homem zombar, deixa o homem fazer o que bem entender fazer. Deus pelejará por vós. Que Deus possa nos conceder uma outra oportunidade de
trazer essa palavra com mais tempo aqui nesse lugar. Tem muitos mistérios de Deus para ser trazido a nós dentro desse texto. É lindo demais. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Aleluia.